eu não vi. Eu vi, não tô lembrada, mas eu vi. Tá, eu vou recapitular então o que eu passei lá naquela primeira aula gratuita, só pra gente conseguir dar continuidade daí de onde a gente tá? Então vamos lá. Muita gente sabe ganhar dinheiro, pouca gente sabe gastar o dinheiro que ganha. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa aula de finanças de hoje. Então hoje é o nosso segundo encontro, né? A gente vai falar sobre uma solução bem simples para resolver os problemas financeiros. Seja qual for o problema financeiro, tá? Por mais cabeludo que seja, por maior que possa estar a bola de neve, a solução ela é simples. O mais importante é a perseverança nessa solução que a gente vai conversar hoje. Então, os 3 pilares para uma boa gestão financeira. O primeiro pilar é a separação dos poderes, ou seja, tudo que é meu, eu vou ter uma conta minha, vou ter o meu CPF, e tudo que é da empresa, eu vou ter uma conta da empresa e o CNPJ da empresa. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Mari e Sabrina, vocês já têm o CNPJ? Tenho. Uhum. E vocês já trabalham com conta bancária separada? Trabalho. Eu fiz esse ano, inclusive. Eu também, eu fiz semana passada a minha conta. Ah, ligeira essa. Então tá, show. O próximo pilar, depois da separação dos poderes, vai ser os orçamentos e as projeções, que é a gente conseguir orçar e projetar aquilo que a gente quer que aconteça. E por último, a organização e a rotina financeira, né? Esses 3 pilares são o que fazem com que a gente tenha a base para fazer qualquer outra análise ou qualquer outro levantamento financeiro do nosso próximo encontro. Então vamos lá. O primeiro pilar, que é a separação dos poderes, né? Por que é importante separar a pessoa física da pessoa jurídica? Eu vou passar rapidinho por cima dessa primeira etapa, tá? Porque ela tá toda lá naquela aula gratuita. Os principais motivos que a gente pode destacar hoje é que a pessoa jurídica, ela te dá mais profissionalismo, ela te ajuda a ter uma saúde financeira, ela te ajuda a conseguir organizar as finanças do negócio, né? Porque você tem uma outra pessoa, que é a pessoa jurídica. Ela faz você pagar menos impostos e taxas e ela te dá muito menos risco. Então não vale a pena ficar atuando no mercado direto com o CPF se a gente tem a opção e a possibilidade de ter um CNPJ. A divisão financeira, né? Como vocês duas já falaram que vocês já têm as contas separadas, vocês só confirmam se vocês já estão fazendo isso. Na conta da pessoa jurídica, na conta da pessoa física, ter o CPF limpo, ter o Serasa Consumidor, né? Lá verificar se não tem nada no CPF, fazer o cadastro positivo para que vocês possam ter um histórico de crédito, de pagamento positivo, que vai facilitar vocês no futuro para qualquer tomada de crédito. Uma previdência privada e a realização e o controle dos sonhos pessoais de vocês, tudo por essa conta. Na conta da pessoa jurídica, daí a gente vai ter o CNPJ sem restrições, né? Manter sempre o seu CNPJ limpo, não deixar nenhum boleto, nenhum título, nada aí a cartório para não sujar o CNPJ. Ter uma conta pessoa jurídica, né? Não é ter a empresa e ter uma conta no meu nome, Jéssica, também para a empresa. Não, é ter uma conta na Jéssica CNPJ para a empresa e na Jéssica CPF para minhas coisas pessoais. Ter o cartão empresarial, manter todas as despesas da empresa na conta da empresa, fazer as reservas e manter o capital de giro, que seria o fluxo de caixa para o negócio poder se manter. E a única coisa que vai transitar de uma conta para outra vai ser o prolabore de vocês, que é o salário, que vocês vão fazer a transferência uma vez por mês ou uma vez por semana
como daí fica melhor na rotina de cada uma de vocês. Não se esqueça, né? A gente precisa ser uma pessoa sensacional para ter uma empresa sensacional. Tudo que você fizer nas suas finanças pessoais, você acaba refletindo nas finanças da empresa e vice-versa. Porque é a mesma pessoa, o mesmo cérebro, a mesma linha de raciocínio executando e cuidando dos dois negócios. Então, vocês precisam que o financeiro pessoal de vocês esteja alinhado para que a empresa também vá bem alinhada, tá? Porque senão corre o risco de manter muito tempo ou um determinado período a empresa bem, mas acaba tendo alguma dificuldade pessoal financeira que daí acaba tirando da empresa para vocês ou tirando de vocês para a empresa. Nenhuma das duas situações ela é a ideal, tá? Então, CNPJ sem restrições, conta jurídica para ter o relacionamento com o banco. Isso tudo vocês têm que vai dando um checkzinho. Depois eu quero saber se tem alguma coisa dessas que vocês ainda não fazem pra gente entrar um pouquinho mais a fundo. Cartão de crédito, né, para a empresa, para que se você centralize as despesas da empresa no cartão da empresa. Despesas empresariais, todas devem ter o CNPJ e ser pago na conta da empresa. Então, tudo que você puder colocar no CNPJ, coloca. Não compra no seu CPF para pagar pela empresa. Compra no CNPJ da empresa. Usem o CNPJ de vocês para tudo o que vocês forem fazer da empresa. As reservas financeiras. São dois tipos de reserva que a gente vai conversar. Vai ser a reserva de emergência e a reserva de oportunidade. E por último, o capital de giro, que é o dinheiro que vai ficando ali na conta para manter sempre as despesas daquele mês da conta. Depois disso, a gente tem o Prolabore, que ele não é opcional, né? Você precisa retirar o Prolabore, não tem escolha. Ah, Jéssica, não vou retirar o Prolabore, já tô aí há 2 anos com a empresa e continuo não retirando o Prolabore. Quer dizer que tem alguma coisa errada ou no seu custo ou no seu preço, né? Ou nas suas vendas. Porque se você não vender, você também não consegue fazer essas retiradas. Então, o Prolabore, ele precisa ser retirado. Ficar sem Prolabore um determinado período é aceitável, é ok, porque você está deixando para esse dinheiro girar no negócio, não tem problema algum. Agora, trabalhar mais de 1 ano sem Prolabore é alguma coisa, um sinal de alerta que a gente tem que analisar o que está acontecendo com o negócio daí. Tem 2 formas de você ter o Prolabore, ou um valor fixo, que você transfere todo mês, ou um valor percentual. Eu expliquei cada um deles lá naquela aula gratuita também, daí, né? O Prolabore fixo, como é que você vai calcular? Vai ser o valor para cobrir as suas despesas pessoais. E o percentual vai ser um percentual das vendas da empresa. O segundo pilar, que é o pilar dos orçamentos e das projeções, né? Aqui a gente começa o assunto que não tá lá na aula gratuita, né? Só vou dar uma pausa aqui. Só esse recapitulação que eu fiz em 5 minutinhos. Ficou alguma dúvida que vocês já queiram tirar referente a esse primeiro pilar? Porque a gente tem toda aquela aula lá de 40 minutos explicando cada item. Mas daí eu já vejo com vocês agora. Sobre as contas compradas no CNPJ, né? Tipo assim, eu comprei um aparelho, mas foi no meu CPF. Aham. Tu diz que não é bom a gente fazer isso, mas tem algum motivo assim? Ou é só porque tem que ser na empresa, tem que ser paradinho mesmo? O motivo... Tem algum problema? Vai causar algum problema lá na frente, algo assim, das minhas finanças? Não, lá na frente, no quesito das suas finanças, não. Só que assim, ó, se você tem hoje o CNPJ, né? E vamos supor que você tem o CNPJ como MEI. E você tá comprando ali no CNPJ do MEI, certo? O governo sabe que tá indo pro teu CNPJ, assim como ele sabe que tá indo pro teu CPF. Então, tem que cuidar, porque se eu comprar muito no meu CPF,
se eu movimentar no meu CPF muitas compras, eu não estou dizendo para o governo em nenhum momento que o dinheiro da empresa foi para mim, certo? Não tem nenhuma declaração que a gente faz como MEI dizendo isso. Só se eu fizer a declaração de imposto de renda no ano seguinte dizendo que eu recebi da minha própria empresa. Mas se não, não tem. Pode acontecer do governo analisar tudo que tem no teu CPF e dizer assim, como é que você está pagando isso tudo se você não tem nenhum comprovante de renda no teu CPF? Onde é que você está ganhando dinheiro para pagar isso tudo? É claro que numa situação dessa, você consegue provar que, tipo assim, não, eu recebi aqui na empresa, aqui está a declaração da empresa, mas o correto é você ter no seu CNPJ. O que passou, passou. Não vai dar nenhum problema daqui pra frente de, comprei, tô pagando ainda, tá no meu CPF. Não vai dar problema algum. Mas quanto mais centralizado no CNPJ, melhor é para qualquer fim de análise da Receita e do Fisco também. E um outro item, né, que vale a pena a gente falar, é que quando vocês saem do MEI para começar uma empresa normal, quando você tem no CNPJ da empresa, você consegue vender depois esse equipamento dentro do CNPJ da empresa para uma outra empresa, vamos supor. Agora, se o equipamento está no seu CPF, quando você vender esse equipamento, vai ser uma renda CPF. Você não vai conseguir dizer que essa renda é da empresa, porque ela já foi para o CPF, né? Problemas, preciso me preocupar com isso, Jéssica? Não precisa, mas como a gente está arrumando tudo daqui para frente, tudo que acontecer daqui para frente, registra tudo no CNPJ, tá? Mais alguma dúvida sobre esses itens que eu acabei de passar antes de eu continuar? Não? Fechou, então. Então, vamos falar sobre orçamento. Orçamento é a parte interessante. Ali, né, vocês têm certinho já a conta separada, tudo que entra da empresa já está entrando lá na conta da empresa, né? Então, tudo que vocês pagam também centraliza lá e o Prolabore também, não esquece do Prolabore. Agora a gente vai falar sobre orçamentos e projeções, que aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Vamos lá. O passo a passo dos orçamentos. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é saber o nosso faturamento mínimo. Quanto que eu preciso receber, quanto que eu preciso vender todos os meses para conseguir pagar as minhas despesas, fazer as minhas reservas, pagar o meu Prolabore, que está dentro das minhas despesas, e ter lucro. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber. O segundo ponto é ter um teto de gastos, ou seja, tudo que eu vou gastar, eu vou definir uma meta e um valor, um teto, né? Você precisa assim, um teto. Daqui eu não posso passar. Então, quanto que vai ser o teto do meu aluguel? Quanto que vai ser o teto da minha energia elétrica? Quanto que eu vou pagar no máximo de água? Quanto que eu vou pagar no máximo de equipamentos? Então, todos esses tetos vocês precisam ter por escrito qual é o objetivo de vocês para que vocês não ultrapassem esse objetivo. Porque quando você tem o faturamento mínimo, você sabe quanto você tem que faturar, certo? Daí, ok, sei que eu tenho que faturar 5 mil. Com esses 5 mil eu pago meu Prolabore, eu pago as despesas e sobra um lucro de 2 mil reais ainda. Daí você vai lá e quer comprar, sei lá, compra um equipamento super caro que vai custar uma parcela de 2.500. Não tem como, porque ele ultrapassa o seu teto de gastos, consequentemente, ele vai atingir o teu faturamento mínimo porque vai ter que ser bem maior e você não vai ter o lucro. Então, o teto de gastos, ele serve para dizer assim, ó, até aqui você pode ir. Passou disso, tens que sentar e replanejar tudo de novo o que tu queres fazer, tá? E a previsão mensal, que é a análise do previsto e do realizado. Como que vocês vão fazer isso? Já vou explicar agora. Vocês conseguem me ver também ou vocês veem só a minha tela? Eu vejo a tela e você. Ah, tá.
É Dá porque, pra ver os dois. legal, é que atualizou aqui, antes ele não deixava, antes ele deixava ver só a tela. Deixa eu ver se já... Ah, eu consigo ver aqui também o que eu tô apresentando. Ok, já tá aparecendo a planilha, né? Vou aumentar ela aqui. Então, essa planilha aqui, vocês vão baixar lá na área de membros, a gente deixou ela disponível. Acabando aqui, a gente já libera. Tá bom assim? Quer que aumente um pouquinho mais? Que é o quê? São 3 planilhas que a gente tem aqui que a gente vai utilizar, tá? Essa planilha é uma planilha de controle financeiro. A partir de hoje, acabando a aula, vocês vão baixar a planilha. Vocês vão vir aqui, ó, saldo inicial. E vocês vão lançar quanto que vocês têm em dinheiro em mãos. Então, vocês vão pegar a carteira, vão contar o dinheiro que é da clínica, né? Não o de vocês, o da clínica. Vai vir aqui e vai lançar. Jéssica, eu tenho R$45. Ok. Ops, peraí, deixa eu desproteger aqui. Só um pouquinho, só deixa eu pegar aqui. Aí, fechou. Então, vocês vão vir aqui e vão colocar quanto que vocês têm em dinheiro. Ah, eu tenho R$45. Vão vir aqui. R$45 em dinheiro. Quanto que eu tenho lá na conta bancária da empresa, né? Aqui é nos bancos, mas é os bancos da empresa. Lembrando que esse aqui é o controle financeiro da clínica. Vocês vão vir aqui e vão colocar... Ah, eu tenho R$250 na conta da empresa. Ok. Então, você começou o mês com R$295, que é o dia de hoje. Aqui ele vai mostrar pra vocês, ó, 295 é o saldo que você tem. Daí amanhã, que é dia 25, vocês atenderam uma cliente. Ah, eu atendi a fulana. Vamos colocar aqui, atendi a fulana. O que que eu fiz pra fulana? Ah, pra fulana eu fiz uma sobrancelha. Sobrancelha não, vou colocar a depilação, né? Porque sobrancelha eu nunca sei como tem que escrever direito, então... Depilação. Fiz uma depilação e ela me pagou R$50. Ok. Então, significa que eu já tenho 345. Por quê? Se eu tinha 295 e ela me pagou 50, agora eu já tenho 345. Daí depois da fulana veio a Beltrana e fez a massagem. Me pagou R$80 a sessão. Ok, agora eu já tenho 425. Lembrando que esse saldo é sempre que eu tenho no caixa mais nos bancos, né? Passei em cartão, ok. Como é que vocês vão lançar? Eu passei em cartão da Beltrana, passei R$80. Jéssica, mas não entrou R$80 para mim no banco, entrou R$75,70 porque eles me descontaram a taxa do cartão. Daí você vai vir aqui e vai dizer, ó, então entrou para mim da Beltrana, eu vou até botar aqui, ó,
taxa de cartão. Foi R$5,30 que eles descontaram de mim. Então tá, então você vai colocar aqui o valor que foi descontado. E assim você vai fazer todos os lançamentos. Fui amanhã, depois de amanhã, sexta, quinta, dia 27, paguei o meu aluguel. Deixa eu botar aqui pra dona. Paguei o meu aluguel. Paguei R$450. Se eu paguei R$450 do aluguel, tá vendo que o saldo aqui, ele falou pra mim, deu menos R$30,30. Então, a sua conta tá negativa. Se tiver negativa, ok. Se não, tá faltando lançar alguma coisa. Sempre o saldo que ele vai estar mostrando aqui, acabou o dia 25. Vou vir aqui, dia 25. Fiz o último lançamento do dia, R$419,70. Você vai olhar se o que você tem em dinheiro e o que você tem nos bancos é esse valor aqui. Se for esse valor, ok, tá tudo batendo. Se não for esse valor, significa que você esqueceu de lançar alguma coisa. Daí você vai ter que fazer o lançamento, tá? Jéssica, mas eu faço muito atendimento pequeno, não tem como eu lançar todas as taxas de cartão. Tudo bem. Como é que você vai fazer então? Vou apagar aqui. Vamos terminar a semana. Fui lá dia 26 pra dona. Paguei o aluguel, R$300. Daí eu vendi pra ciclana um pacote, um pacote de 10 sessões. Top. Vendi por R$1.900. Vendi por R$900. Tenho 1.025. Jéssica, eu não tenho 1.025 porque tem as taxas de cartão. Então você pode fazer o seguinte: acabou a semana, vou vir aqui dia 27. Vou botar aqui o nome da maquininha, vamos supor que seja PagSeguro. Descrição: taxas da semana. E vou colocar quanto que foi. Eu paguei 980, 50. Supor que seja 5% que eu pago de taxa. Você consegue olhar lá no PagSeguro também e somar, ou no que você usa, no caso, né? Pra ver quanto de taxa você pagou. Paguei R$51,50 de taxa. Lança as taxas. Agora fechou. É exatamente isso que eu tenho no meu caixa e no meu banco. Então, é exatamente isso que você tem que lançar. Fechou agora, acabei. Agora eu vou para a próxima semana. Sempre vai conferindo se o saldo tá batendo com aquilo que você tem. Tá? Então, esses lançamentos vocês vão fazer todos os dias a partir de amanhã. Jéssica, eu vou esperar começar setembro. Não vamos esperar começar setembro. Começa amanhã, porque se surgir qualquer dúvida amanhã, vocês já podem me mandar mensagem. Então, quanto antes vocês começarem, para conseguir colocar essa rotina, melhor vai ser. No final do mês, acabou o mês, agora vou olhar como é que foi o resultado do meu mês, como é que foi o resultado dessa minha semana. Aqui em cima ele já vai trazendo para você o resultado, Esse mês entrou 1.030, saiu 350, teve um lucro de 678,50. Então, ele já vai calcular automático para você o que aconteceu no seu movimento financeiro. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida nessa tabela por enquanto? Não? Depois que vocês começarem a mexer, gente, se tiver dúvida, vai mandando mesmo, tá? Printa, me manda, me chama lá no Telegram, porque até desenvolver daí vai um tempinho. Outro item pra gente conseguir fazer. Tá tudo bloqueado aqui, mas desbloquear. O controle. Jéssica, quero saber já quanto que eu preciso faturar em setembro, né? Quanto que eu preciso faturar no mês de setembro? Você vai vir aqui nessa abinha aqui, Fluxo, contas, previsto. Contas a pagar.
E você vai lançar tudo que você tem para pagar no mês de setembro. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, aqui. Eu preciso pagar o aluguel. Aqui vocês podem botar sempre o nome do fornecedor, que é o nome para quem vocês estão pagando. O aluguel é todo dia 10, então dia 10 de setembro eu preciso pagar. É R$300. Ok. Aqui eu fui colocando uma lista de despesas, ó, para vocês não esquecerem de nenhuma, tá? Daí eu preciso pagar também, Jéssica, os equipamentos. Ou se vocês quiserem, colocar até por nome, né? O equipamento 1, o equipamento 2. Esse aqui ele vence dia 22. Esse aqui ele vence dia 15. Esse aqui é 490. Esse é 176. E assim vocês vão listando quanto que vocês precisam pagar de energia elétrica. A energia vence dia 8. Isso aqui é para vocês terem um controle, né? De água. E sempre o Prolabore. Nunca esqueçam do Prolabore de vocês. Eu quero pagar o meu Prolabore dia 5. Eu quero receber já antes de todo mundo. Dia 5, 1.500. Então, de água, vou botar aqui que a água vence dia 20. R$45. E energia elétrica deu 230. Ok. Pronto, Jéssica. É tudo isso que eu preciso pagar. Lá no final, ele vai dizer pra você o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa vender para conseguir pagar todas as suas despesas. Não é para você querer faturar isso aqui, é para você querer faturar mais do que isso aqui, né? Mas isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo para conseguir assim, ó, passar o mês riscando, tá? Então vocês sempre lançam aqui, começou o mês agora. Vou lançar tudo que eu tenho para pagar de setembro. Acabei de receber uma nova conta. Abre a planilhinha, vem aqui, adiciona a nova conta pro dia 30 de setembro de 2020, ok? De R$100. Se vocês quiserem, uma opção também essa planilha aqui, ela é por mês. Então, é uma planilha dessa para cada mês que vocês vão ter, né? Vocês podem baixar a planilha. Vamos supor, Jéssica, eu tenho conta já até dezembro. Como é que eu faço? Baixa as planilhas, deixa uma planilha de modelo, copia e cola, né? Essas planilhas, já cria uma planilha com o nome de setembro, outubro, novembro, dezembro. Recebeu alguma conta nova para pagar? Já vem naquela planilha do mês e coloca as suas contas. Porque daí você consegue saber também, por exemplo, eu sei que até novembro, você lançou lá, até novembro eu tenho R$300 de um equipamento para pagar. E eu tô querendo comprar alguma coisa nova. Deixa eu olhar o que eu tenho de conta para pagar nos próximos meses. E daí você já tem tudo registrado ali. Daí você já consegue saber, eu consigo sim, mas só para dezembro. E assim já é uma forma de você começar a se organizar e ter a visão de tudo que está acontecendo na clínica de vocês, tá? Então, isso aqui, contas a pagar, pra gente saber o faturamento mínimo. E o outro item que vocês vão fazer também todo mês, deixa eu aumentar aqui também. É a análise de previsto e realizado, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, a descrição, o previsto e o realizado. O previsto, quanto que vocês querem receber no próximo mês? Jéssica, eu quero vender, porque eu vendo os produtos, então eu quero vender de home care uns R$500 todo mês.
Coloca aqui, R$500. Ah, eu quero fazer de serviço R$4.000. Coloca aqui, R$4.000. E daí você vai listar suas despesas fixas. Ah, eu tenho o aluguel, a água, os equipamentos, tem um empréstimo e você vai listando. 300 do aluguel, 45 da água, 500 dos equipamentos, 790 dos empréstimos e tem sempre o Prolabore, 1.500 do Prolabore. Todas as despesas fixas. De despesas variáveis, isso aqui é muito importante para controlar o teto de gastos, tá? Então, vocês vão colocar aqui, de alimentação. Aí, eu quero gastar no máximo, você começa a pensar, daí, se eu vou almoçar todo dia, pedir uma marmitex, vamos supor, R$15, vou trabalhar 20 dias, dá R$300. Então, eu quero raspando R$300 de alimentação. De combustível. Combustível, eu quero gastar no máximo 200. De produtos, quero gastar 170. E aqui ele vai dando a previsão já do seu lucro, ó, pra você ver. Então, daí você começa a pensar assim, mas se eu comprar comida e fazer em casa, eu vou gastar R$150 de comida, meu lucro já vai para 845. E assim você vai definindo a sua previsão, tudo aquilo que você quer que aconteça em setembro. Depois, quando acabar o mês, você vai vir aqui e vai lançar tudo que realmente aconteceu. Vai lá ver as suas vendas. Eu consegui vender R$700. Poxa, já deu R$200 a mais do que eu tinha previsto. Dos serviços, dos serviços não deu. Esse mês foi um mês muito fraco, vendi só R$2.900. Faltou R$1.100. Aluguel consegui pagar, a água consegui pagar, os equipamentos consegui pagar certinho, os empréstimos paguei, o meu Prolabore não consegui retirar os 1.500, retirei só 1.000. Tem aqui, coloca, retirei 1.000. E se pagou alguma coisa que não estava aqui, daí você vem aqui no finalzinho e coloca outros. Eu não previ outros e gastei, sei lá, o carro quebrou no caminho que eu estava indo para a clínica, é o carro que eu uso para trabalho, consequentemente a despesa acaba saindo da clínica, tive que pagar a guincho, pagar a manutenção, enfim, gastei R$500. De alimentação, gastei 230. Combustível, como fiquei quase sem carro, gastei um pouquinho menos, 140. E de produtos, gastei 150. E daí você consegue ver no final o quanto que você gastou. No caso, você previu que você ia ter 845 de lucro e você teve R$53 de prejuízo. Porque você gastou mais do que aquilo que você tinha previsto. Jéssica, e agora? Agora você vai olhar e vai ver onde é que está a maior diferença que fez isso acontecer. Tá aqui, ó. Eu achei que eu ia vender R$4.000 e vendi só R$2.900. Então, eu preciso dar logo um up nas minhas vendas para conseguir vender esses 4.000. Porque se eu tivesse vendido meus 4.000 que eu tinha previsto, poxa, mesmo com a despesa extra do carro de R$500, eu tinha 1.047 de lucro. Não tinha ficado no prejuízo. Então, isso aqui serve para vocês saberem se aquilo que vocês prevê que vai acontecer está realmente acontecendo. Se não estiver acontecendo, vocês conseguem olhar e ver por que não está acontecendo. E se vocês sabem por que não está acontecendo, vocês conseguem tomar as medidas e fazer aquilo que precisa ser feito para fazer isso acontecer, tá?
Então sempre façam, começo do mês, faz a previsão. Final do mês, já anota o realizado para ver o que realmente aconteceu, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Continuamos então. Carregando. Ok. E o terceiro pilar é a organização e a rotina. Então, até coloquei aqui, né? Tudo que você precisa é de 30 minutos de foco. As coisas, elas não vão acontecer magicamente, não vão acontecer da noite pro dia. Vocês precisam tirar um tempinho todos os dias para ir ali e atualizar, tá? Algumas perguntinhas que eu sempre gosto de falar, né? O passo a passo. Todo dia anota tudo que entra, anota tudo que sai e toda nova conta que vocês tiveram. Se possível, já deixa aberto ali, né? Se tem o notebook para trabalhar ou se não tem o notebook para trabalhar na clínica, consegue também colocar tudo no Google Planilhas e usar tudo pelo celular, esses lançamentos, que vai facilitando bastante. Se conseguir entre um atendimento e outro lançar, melhor ainda. Se não conseguir, tira um tempinho no final do dia e faz todos os lançamentos do dia. Nunca deixa para fazer assim, amanhã eu faço. Daí amanhã acaba sendo muito corrido, depois de amanhã eu faço. Daí passou a semana, não fez os lançamentos, depois não vai conseguir lembrar e buscar todas as informações do que foi atendido, quem foi atendido, quem não foi. Mas ela pagou em dinheiro, ela pagou no cartão, como é que foi? E daí fica aquele bolo e daí, agora já passei, não sei mais se eu faço, se eu não faço, deixa quieto, eu começo no próximo mês. Então, assim, começa amanhã, começa a fazer tudo todos os dias, anota tudo que entra, tudo que sai. Chegou uma conta nova, anota a conta nova e assim fica muito mais prático. Todo dia ou uma vez na semana faz aquela conferência dos saldos que eu expliquei para vocês. Jéssica, não vou conferir todos os dias porque eu não quero ficar todo dia lançando o cartão do dia. Ok, então pelo menos uma vez por semana separa um tempinho para ver se os saldos estão batendo, lançar ali a taxa do cartão, da despesa que teve e fazer tudo ficar certinho daí. E ao final, né, só para vocês terem uma noção do tempo, vai 15 minutinhos por dia para anotar o que vocês fizeram, 1 hora por semana para daí fazer a conferência dos saldos, né, então 15 minutinhos todo dia e senta no sábado ou senta no domingo, confere tudo o que aconteceu durante a semana e vê se está batendo. Ou 30 minutos por dia, porque daí já lança, já confere, já fica tudo certo. A forma como vocês preferirem daí. Então pensa, analisa, pensa novamente, olha para os lados e daí executa com precisão aquilo que precisa ser executado. O próximo item que a gente vai falar, antes disso, né, antes de qualquer coisa, antes de eu começar a falar dos planejamentos, a gente precisa ter a separação das contas. Então isso, tá perfeito, vocês já têm a separação das contas. Vocês precisam ter tudo orçado, ou seja, precisa saber qual o faturamento mínimo e ter lá o teto de gastos. Então tarefa para vocês hoje é preencher lá todas as contas que tem para pagar de setembro, fazer a previsão de setembro
né? E começar a lançar as coisas já a partir de amanhã, de agosto, tá? Até pode usar o mesmo espacinho ali ou criar um Excel novo, fica a critério de vocês daí. A rotina, né? Então começar já a partir de amanhã, fazer todos os lançamentos, organizar os gastos e comparar. Sempre vai comparando. Se vocês forem fazer uma vez por semana, dá uma olhadinha de como é que estão os gastos lá do fluxo do controle financeiro e como é que está a previsão de vocês, só para saber se vocês já estão caminhando para o lugar certo. Então, vocês tendo esses 3 pilares em dia funcionando, a gente pode partir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é as análises. Então, se eu não tiver com as coisas tudo certinhas lançada, não tem como eu fazer uma análise correta. Não adianta eu querer calcular o meu custo, não adianta eu querer ver se o meu preço está certo, se eu não tiver primeiro passado por essas 3 etapas que eu acabei de falar para vocês. E daí entra a primeira análise, que é a análise de lucro. Terminei, ó, o do financeiro, do fluxo de caixa é a análise que nós vamos fazer. Como é que eu vou fazer a análise do resultado financeiro, Jéssica? Já tá lá na planilha pronta. A planilha já vai dar para vocês qual foi o resultado financeiro do mês. É só fazer tudo que entrou, menos tudo que saiu, que vai dar o resultado financeiro. Esse resultado financeiro significa que eu tenho um lucro financeiro. Significa que eu estou gerando fluxo de caixa, que eu não precisei tirar da minha reserva do mês passado para pagar as despesas desse mês. Se o valor deu negativo, ou seja, se eu não conseguir ter o fluxo financeiro, que todas as minhas entradas, menos todas as minhas saídas, deixa eu voltar aqui. Todas as minhas entradas, menos todas as minhas saídas, elas deram negativo, significa que eu tive que usar o dinheiro que eu já tinha quando o mês começou. Então, significa que o que eu vendi esse mês, né, não se sustentou com aquilo que eu gastei esse mês. Tudo que entrou não está batendo com o que está saindo. Isso é o primeiro passo para chegar uma hora e o dinheiro acabar. Então, sempre o que entra e o que sai, tem que sobrar alguma coisa, que é sempre a sobrinha que vai ficando para o próximo mês. Quanto mais sobras tiver, mais eu vou acumulando uma reserva daí. E se eu tenho o controle financeiro, né, eu posso analisar os meus custos para poder criar minha reserva, fazer os meus investimentos e definir os outros itens de melhoria que eu preciso estar fazendo no meu negócio. Se eu tenho lucro financeiro, eu consigo iniciar o meu planejamento, que vai ser a nossa meta pro próximo encontro. Então, entre esse encontro e o próximo encontro, a gente tem a semana que vem, que já é a primeira semana de setembro, né? Dia 31 de agosto, na verdade, a gente tem um encontro. Na outra segunda-feira é o nosso próximo encontro financeiro. Então, até na outra segunda-feira, a gente já vai ter 15 dias para vocês já conseguirem dar o próximo passo, a próxima etapa, para começar a elaborar o custo e o planejamento financeiro de vocês. Então, a tarefa, né, como eu comentei para vocês, é preencher o fluxo de caixa a partir de amanhã. A partir de amanhã já preenche o fluxo financeiro. Já preenche a previsão de setembro. Já vamos começar a semana, durante essa semana já vai preenchendo tudo que tem todas as contas a pagar de setembro, todas as previsões, a meta de vendas, a meta de gastos, já preenche tudo lá na planilha de setembro, deixa a planilha de setembro linda. Se tiver contas de outubro, novembro, dezembro para frente, já baixa as planilhas desse mês e já preenche ali todas as contas que tem para pagar. E
seria isso na aula de hoje para vocês começarem já a partir de amanhã. Como eu mencionei, qualquer coisa é só vocês me chamarem, não se acanhem em tirar as dúvidas, tá? Porque essa parte do processo de anotar, de fazer todas as coisas, ela é uma parte muito importante. Ela é a parte mais importante, porque não adianta a gente querer fazer qualquer coisa depois se a gente não conseguir ter as informações corretas para analisar, tá? Seria isso. Não sei se ficou alguma dúvida ainda. Por enquanto não, acho que a dúvida vai surgir mesmo na hora de preencher tudo certinho. Não, perfeito. Então daí é só me chamar, Mari. Sabrina também, só me chamar. As meninas que vão estar assistindo a aula gravada também, só me chamar, né? Manda lá no grupo, que não tem problema algum. Eu tô sempre quase de manhã e de tarde lá. Respondo. Sempre entre um cliente e outro, eu vou lá, dou uma olhadinha, né? Então, é isso. Fechou, Aline. Passo pra ti a palavra. No começo é um pouquinho mais chatinho para você preencher, mas a partir do momento que tu deixa tudo redondinho, meu, é tão bacana. Tu fazer, parar aquele momentinho, ver que tá tudo dando certinho, meu, bacana. É uma dedicaçãozinha que vai precisar tirar, mas vai funcionar muito. Vocês vão ver que vai ser bem legal. É isso, né, meninas? Fechou. Então, se à vontade para perguntar pra gente qualquer assunto que vocês tiverem dúvidas lá no nosso grupo. No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre marketing, vai ser um assunto muito, muito massa e bem completo. Vocês vão aprender muito a respeito de estratégias, dicas e ferramentas. Vocês vão gostar muito, muito, muito. E a gente está marcado então na próxima segunda, 19 horas. Vamos tentar melhorar o nosso aplicativo de conversa aqui, porque hoje deu um probleminha, mas na próxima vez já não vai dar, mas não vai estar acontecendo isso. Beleza. Tudo aí, então, meninas?